Novembro, a gente vai começar com um tema novo que a gente vai pensar hoje à noite. Começando, o tema diz assim: feito para você. E aí coloquei uma frase embaixo, diz assim: por causa de Jesus e do que ele fez, sempre há esperança, mesmo nos momentos mais sombrios da sua vida. Eu creio que o que Cristo fez, ele fez para o ser humano. Ele fez para os seus. E é isso que eu quero pensar com você nessa série que eu vou começar agora em novembro. E a gente vai caminhar até o início de dezembro, porque dezembro normalmente a gente tira o tempo, fala sobre o Natal, a importância do nascimento de Jesus. Aproveita e te convido para o mês de dezembro você estar com a gente. Eu lembro, semana passada, quando eu, na escola, depois da escola dominical, quando eu cheguei em casa, estava o Arthur lá em casa, estava o João Alexandre, a Letícia, os meninos estavam lá em casa. E aí eles ligaram a televisão e eles estavam assistindo a final de tênis. Esse campeão aí, que eu esqueci o nome dele, e um outro lá, um americano e aquele campeão lá. E aí, sentei, aí, vendo ali, passou uma frase que me chamou a atenção na hora de virar, no momento de intervalo um para o outro. A frase era assim: o tênis muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Eu achei engraçado, achei interessante essa frase. Eu falei assim: o tênis muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Imediatamente me veio na cabeça e falei assim: opa, tem um negócio errado aí. Tem um negócio errado aí. Porque o tênis não tem poder para mudar ninguém. Ele não é um Deus que consegue mudar o ser humano. Ele não tem essa capacidade para mudar ninguém, muito menos o mundo. Pode mudar seu ambiente, pode mudar sua disposição, pode mudar seu ânimo, pode mudar um pouquinho essas coisas, mas mudar o ser humano. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque eu conheço um livro na Bíblia, que ele foi lido por alguns homens na história, e quando eles leram esse livro na Bíblia, de fato, eles foram mudados e eles mudaram o mundo. Eles foram transformados e eles transformaram o mundo. Quem não se lembra de Martinho Lutero, um monge alemão, que ele foi ensinado, ele era um monge, né, ali, um padre ali, que ele foi ensinado que Deus exigia dele uma vida justa para ser salvo. Na cabeça de Lutero ele entendia assim: para mim ser conectado com Deus, para Deus me aceitar, eu tenho que viver uma vida justa e uma vida honesta. E ele cresceu, a história conta, que ele cresceu com muito ódio de Deus. Primeiro, porque ele percebia que Deus exigia uma coisa dele que ele não conseguia fazer. Então ele cresceu com muita raiva de Deus. E pior, ele ficava com mais raiva de Deus porque ele vivia falhando nessa tentativa. Então Lutero, finalmente, quando ele abriu as Escrituras, num texto que está lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, quando ele leu assim: no Evangelho está o poder de Deus para salvação, para mudança, para transformação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho se manifesta a justiça de Deus. Lutero ele escreveu uma frase, eu queria ler com você, que resume bem essa mudança que aconteceu no coração dele. Diz assim: trabalhei diligentemente e ansiosamente a respeito de como entender a palavra de Paulo em Romanos. A expressão justiça de Deus bloqueou o caminho, porque eu tomei isso para significar que a justiça em que Deus é justo e trata com justiça em punir os injustos. Apesar de eu ser um monge impecável, fiquei diante de Deus como um pecador. Portanto, eu não amava um Deus justo e zangado, mas eu odiava e murmurava contra ele. Então eu entendi que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual, pela graça e por pura misericórdia de Deus, ele nos justifica pela fé. Então eu senti renascer e ter atravessado pelas portas para o paraíso. A descoberta de Lutero foi uma descoberta que se deu início a partir da sua leitura das Escrituras. E essa leitura recuperou o Evangelho, que trouxe para a Alemanha, e logo em seguida trouxe a Reforma Protestante, que se Deus quiser, ano que vem vamos comemorar 500 anos de Reforma Protestante.
Hoje, meus amigos, nós não precisamos mais viver na ignorância espiritual sobre quem Deus é, porque há 500 anos atrás, Deus transformou um homem, e esse homem transformou o mundo. Porque ele resgatou a mensagem do Evangelho, que estava perdido no meio dos escombros da igreja até o presente momento. Eu creio que é sempre assim. Deus, ele efetua transformações no mundo, mas mudando as pessoas. Deus, ele muda o mundo, começando com as pessoas. Foi assim com Lutero, foi assim com o apóstolo Paulo, e é assim com várias e várias pessoas que eu e você conhecemos pela estrada afora. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua carta aos Romanos, ele diz lá de forma muito clara, o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem, porque o Evangelho, no Evangelho, se revela a justiça de Deus. E é essa mensagem de perfeição, essa mensagem de que a perfeição, de que a santidade de Deus, ela foi vista na vida e na morte de Jesus Cristo. Quando Jesus morre, o que nós enxergamos naquela cruz é o profundo amor de Deus, mas nós enxergamos também a justiça de Deus, nós enxergamos a santidade de Deus, nós enxergamos a ira de Deus sobre o ser humano naquela cruz. E é essa perfeição que é oferecida a nós como um dom gratuito através da vida e da morte de Jesus. É justamente essa mensagem evangélica que Lutero se deparou quando ele abriu a Bíblia na carta aos Romanos que Paulo havia escrito. Foi nessa carta que Paulo mostra não somente como Deus no Evangelho torna pecadores, pessoas aceitáveis, como também nessa carta que Paulo escreveu aos Romanos, é que a partir daí a gente consegue entender melhor a mudança que efetua no ser humano a partir da mensagem do Evangelho, quando essa mensagem cai no seu coração, mudando o seu comportamento, mudando o seu caráter. Queridos, o Evangelho é um anúncio de algo que já aconteceu na história, algo que foi feito para você, que muda o seu estado para sempre e que enche o meu e o seu coração de esperança, independentemente do tempo e da história. É disso que eu quero falar com você nessa série, falada assim, com um título que eu dei, Feito para Você. E aí eu quero convidar você a ler comigo o primeiro versículo de Romanos, Romanos 1. Lutero se deparou com o texto de Romanos, e nós vamos começar com o versículo 1. E eu quero convidar você a ler comigo esse primeiro versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Quando você lê Romanos, essa carta que Paulo escreveu, que é uma carta muito rica, é uma carta onde o apóstolo Paulo, acho que ele está num tempo melhor, e ele consegue expor com muita profundidade, de fato, a mensagem do Evangelho. A carta aos Romanos, ela fala tão somente do Evangelho. O coração dessa carta é o Evangelho. Ela foi escrita por um homem, que é o apóstolo Paulo, que nós sabemos, onde a vida dele e a obra do apóstolo Paulo girava a partir daquilo que Deus já havia feito na vida do apóstolo Paulo. Deus havia transformado a sua vida através da mensagem do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo agora traz essa mensagem escrevendo a sua carta. Não é surpreendente, meus irmãos, que logo no início da carta, Paulo já diz, eu fui separado para o Evangelho de Deus. A primeira coisa que Paulo faz aqui é ele se apresentar. Era muito comum, Everton, naquele tempo, quando escrevia uma carta, a pessoa primeiro se apresentar e logo em seguida dizer quais eram as razões por que ele havia escrito aquela carta. E Paulo, quando ele se apresenta assim, antes de tudo, eu sou um cristão. Eu sou um servo de Jesus Cristo. A palavra servo no grego significa a palavra escravo. Eu sou escravo de Jesus. Porque Paulo, ele entendia que agora ele tinha um mestre. Paulo, ele entendia que agora alguém tinha autoridade sobre a sua vida. Não estava sob autoridade qualquer. Não estava sob a autoridade do seu coração. Paulo, quando ele diz que ele é servo de Jesus, ele está dizendo que Jesus é o seu mestre. Jesus é o seu Senhor. É a ele que Paulo quer obedecer. Eu sou um servo de Jesus.
vai muito na contramão do tempo de hoje, meus irmãos. Porque o tempo de hoje, a máxima do tempo de hoje é a minha liberdade e você não pode interferir na minha vida, porque eu tenho que usar a minha liberdade conforme eu bem entendo e você não tem nada a ver com isso. Como um cristão, Paulo entendia que a primeira coisa, quando ele se apresenta, ele diz: eu sou um servo, eu sou um escravo de Jesus. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu mestre, eu quero segui-lo. Logo em seguida, Paulo diz aí: eu fui chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo, nós sabemos que significa enviado. Este não é um trabalho a qual Paulo selecionou. Paulo diz assim: eu quero ser um apóstolo, eu vou ser um apóstolo. A partir de agora, eu vou me candidatar como apóstolo. Paulo não se auto-intitulou como alguém enviado por Deus, como muitos fazem hoje. Hoje nós vivemos uma loucura em relação a essas coisas. Porque as pessoas, sem mais sem menos, dão títulos para si mesmos, dizem que são apóstolos, dizem que são bispos, sem mais sem menos. Paulo fala: não, foi Jesus, foi Deus quem me chamou para ser apóstolo. Foi Ele que me comissionou, Ele entregou na minha mão, Ele me entregou diretamente a mensagem para mim poder transmitir essa mensagem. E essa mensagem veio do próprio Senhor Jesus. Paulo recebeu a mensagem das mãos de Jesus. Por isso que ele tem a credencial de apóstolo, porque ele recebeu das mãos de Jesus. Ninguém pode receber esse título hoje, porque esse título é exclusivo para aquelas pessoas que receberam e foram comissionadas diretamente por Jesus. E Paulo está falando: eu recebi esse comissionamento da mão de Jesus. E o texto continua dizendo que, como apóstolo, Paulo diz, chamado por Deus, agora ele tem uma autoridade vinda direta dos céus, uma autoridade para ensinar, uma autoridade para disciplinar, uma autoridade para orientar, uma autoridade para poder dizer que a partir de agora, o que eu estou falando é boca de Deus. O que eu escrevi na minha carta, Paulo está dizendo, é a própria intenção de Deus para o ser humano. E o que eu escrevi na minha carta é o evangelho de Deus, porque é isso que o ser humano precisa. É disso a questão mais importante. O que Paulo está dizendo: eu, como sendo boca de Deus, a mensagem que eu tenho de anunciar às pessoas é o evangelho. Mas Paulo, a pergunta que fica aqui é: por que Jesus chamou Paulo para ser o seu apóstolo? O versículo ainda diz a razão disso. Diz aí: separado para o evangelho de Deus. No versículo 1 ainda continua falando isso. A palavra separado aqui significa alguém que foi colocado à parte. Alguém que, na verdade, ele foi afastado. Ele foi separado de tudo mais. Paulo foi separado para difundir o evangelho, para perseguir o objetivo primordial. Paulo, ele olhava assim: Paulo dizia assim: eu vou escravizar a minha própria vida, para que ao escravizar a minha própria vida, eu seja um agente, um pregador dessa mensagem do evangelho. E o que me chama a atenção, que Paulo sentia muita alegria em fazer isso. O que alegrava o coração do apóstolo Paulo era justamente porque ele foi chamado, separado por Deus para essa mensagem, que é a única mensagem que transforma o ser humano, é a única mensagem que muda o coração das pessoas, é a única mensagem que traz alegria à alma das pessoas, é a única mensagem que é poder de Deus para pegar o pior ser humano e transformar esse ser humano. Por isso que Paulo se alegrava imensamente com essa mensagem. Para Paulo, o evangelho é tão grande que ele estava disposto a separar qualquer coisa: riqueza, saúde, elogios, amigos, segurança, tudo por causa do evangelho. Esse homem amava o evangelho, ele tinha razões enormes para amar o evangelho. A primeira delas é porque o evangelho havia salvado Paulo. Só um parênteses, queridos. Paulo não era um homem ruim, tá? Paulo era um homem religioso. Paulo era um homem de bem. Paulo era um homem guardião da lei de Deus. Paulo era um homem que ele mesmo diz em outros momentos: eu era acima dos demais, porque eu de fato achava que para ser aceito por Deus, eu preciso me conformar à lei de Deus. Eu me conformando à lei, eu sou aceito por Deus. Até que Jesus o encontra na estrada de Damasco. E Paulo começa a entender que a justiça dele era um lixo.
A justiça dele era como um trapo diante da santidade de Deus. E ele falou assim, não tem nada que eu consiga fazer. Só tem um jeito, se Deus me alcançar. E foi isso que aconteceu com Paulo, quando ele entendeu a mensagem do Evangelho. Por isso que ele não se importava em separar tudo, em abrir mão de tudo para proclamar esse Evangelho, para ser fiel ao seu chamado. Porque ele sabia que a única forma de transformar o ser humano de dentro para fora é com a mensagem do Evangelho. Paulo aqui, meus irmãos, está nos dizendo que há algo muito sublime, algo extraordinário demais, algo muito maravilhoso, que vale a pena perder tudo, abrir mão de tudo por causa dele. O Evangelho da graça. É isso que Paulo está dizendo aqui. A grande questão que ele vai dizer mais profundamente na sua carta, o que é esse Evangelho pelo qual Paulo está disposto a abrir mão de tudo, para proclamá-lo, não só proclamá-lo, para poder vivê-lo. Que evangelho faria um homem como Paulo tão feliz a ponto de perder a própria vida para poder compartilhar esse evangelho? Primeira coisa, meus amigos, vale a pena refletir sobre a própria palavra evangelho. A palavra evangelho, ela não é de autoridade dos cristãos. Essa palavra já existia no tempo a qual Jesus usou essa própria palavra. E a ideia que dava era quando um rei ou quando um exército, ele invadia um determinado local, e quando eles tomavam aquele determinado local, eles venciam a batalha naquele determinado local, o imperador, depois de vencida a batalha, ele mandava que uma pessoa chamada o evangelista, ou angelion, que é a palavra no grego, e falava para esse angélio, dizer para as pessoas que a partir de agora, depois da sua vitória, a sua paz foi estabelecida, estava tudo seguro novamente, a sua autoridade foi restabelecida, e esses que proclamavam o evangelho eram de fato os evangelistas, ou alguns dizem um arauto na hora de anunciar o evangelho. É mais ou menos assim, só para vocês terem uma ideia. Vamos supor que aqui, no bairro onde eu moro, aqui, no Caminho Novo, no bairro onde eu moro, seja um bairro comandado por traficantes. Então, eu não posso sair depois de 10 horas da manhã, não posso, eu tenho que pedir autorização ao traficante para poder sair daquele local. Os meus filhos não podem brincar na rua, porque eles falam, não, aqui você não pode brincar não. Aqui tem lei, aqui quem determina a lei sou eu nesse lugar. Então, você, no fundo, você está sendo dominado por aquele grupo de pessoas. Até que chega alguém e desbanca esses caras. Põe esses caras para correr. E fala, a partir de agora, não é mais assim. A grande questão é o seguinte, antes, como é que eu vivia? Antes eu era dominado por eles. A partir de agora, minha vida agora está livre. Ou seja, a mensagem do Evangelho, essa mensagem que diz assim, de salvação, diz assim, antes vocês eram dominados por um Senhor, agora vocês não são mais. Antes vocês eram escravos de uma determinada situação, agora vocês não são mais. E o que o evangelista saía? Ele saía anunciando que a partir de agora, quem comanda o bairro Caminho Novo é um novo Senhor. Sai anunciando às pessoas, dizendo que quem agora comanda é um novo Senhor. Essa que é a ideia central da ideia do evangelho. Ele declarava a sua vitória, a sua paz e a sua autoridade a partir deste novo domínio. E Paulo usa justamente essa palavra, porque ele vai dizer que o evangelho é um anúncio. O evangelho é uma declaração, meus amigos. O evangelho não é um conselho. O evangelho não é uma orientação para você seguir. O evangelho é uma boa notícia que muda a gente de forma significativa. Ontem eu não podia sair na rua porque os traficantes mandavam na rua onde eu morava. Hoje eu já posso sair. A minha condição mudou. É uma boa notícia que muda a minha condição. Isso que é a ideia do evangelho, é uma boa notícia sobre, e aqui que eu chamo sua atenção, sobre aquilo que Jesus já fez. É isso que Paulo está dizendo. O evangelho é uma boa notícia sobre aquilo que Jesus já fez. É a boa notícia sobre o que Jesus fez para restaurar, meu amigo, presta atenção nisso, restaurar o meu relacionamento com Deus, que foi quebrado por causa da minha desobediência, por causa da minha rebeldia, por causa do meu orgulho, por causa da minha forma de ser. É um relacionamento que foi restabelecido agora, nos resgatando, nos salvando, não por algo que nós tenhamos feito,
mas por algo que alguém fez por nós. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Queridos, ninguém consegue se aproximar de Deus por vontade própria. Ninguém consegue bater no peito e dizer, Deus vai me aceitar porque eu tenho essa qualificação, eu tenho essa qualificação. Não. O Evangelho diz é porque alguém fez por nós, alguém pagou um preço por nós, alguém de fato nos conectou novamente com Deus e restabeleceu o nosso relacionamento quebrado com Deus. E a história, meus amigos, ela nunca mais é a mesma quando o Evangelho alcança a vida de um homem e de uma mulher. O apóstolo Paulo ele diz aqui, eu sou esse arauto, eu sou esse pregador, eu sou esse que anuncio, eu quero trazer a lembrança de vocês o que o Evangelho é e o que o Evangelho fez. E Paulo vai dizer aqui para nós que o Evangelho não é dele. O Evangelho não é dele. O Evangelho não se originou da cabeça de Paulo. Ele não pode reivindicar autoridade sobre o Evangelho e ninguém pode fazer isso. Por causa dessa palavrinha que diz aí logo em seguida. O Evangelho de Deus. O Evangelho é a boa notícia de Deus. O Evangelho pertence a Deus. Eu e você, meus amigos, como o apóstolo Paulo, nós não temos o direito de mudar o Evangelho, de remodelar o Evangelho, de tornar o Evangelho mais atraente, Mara, para que as pessoas possam se achegar a Deus. Não cabe a nós fazermos isso. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de forma muito clara e direta, dizendo sobre a nossa condição diante de Deus, e dizendo que isso só é possível nós nos reconciliarmos com Deus a partir daquilo que Cristo fez por nós. Por isso que é um dos motivos que o Evangelho não é algo novo. Olha o que Paulo diz logo em seguida. Ele vai dizer que o Evangelho não é algo novo. Olha lá no versículo de número 2. O qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo está dizendo que o Antigo Testamento é tudo sobre o Evangelho. Toda a Escritura de Gênesis a Apocalipse é o Evangelho, apontando para o Evangelho. Queridos, é bom dizer isso, porque nós somos muito televisivos, e nós assistimos programas de televisão, as pessoas abrem a Bíblia, Beto. Elas usam um texto ao seu bem prazer, principalmente texto do Velho Testamento, põe uma pressão enorme sobre as pessoas, manda as pessoas fazerem as maiores loucuras do planeta, usando o texto fora de contexto, usando o texto fora de uma ideia maior, que tem que apontar para o Evangelho. Sabe o que acontece com as pessoas? As pessoas podem até enriquecer da noite para o dia com as loucuras, mas elas vão continuar escravas, elas vão continuar sem serem aceitas por Deus, porque a mensagem do Evangelho não as alcançou, porque o Velho Testamento, Paulo está dizendo, fala sobre o Evangelho. É como se fosse assim para Paulo, o Velho Testamento é como se fosse um andaime, que ele vai construindo, né? Um andaime, para que ele pudesse subir nesse andaime, e pregar o Evangelho, pregar como um arauto de Deus. Meus amigos, cada página da Bíblia descreve de forma muito clara, às vezes não tanto, né? Mas descreve de fato a intenção de Deus, algo que Deus fez para nós. E isso tem a ver com o Evangelho. Mas Paulo fala mais aqui no versículo 3. Ele diz que o Evangelho tem algo muito mais profundo ainda. Versículo 3, leia comigo, por favor. Com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Paulo está dizendo, qual que é o conteúdo do Evangelho, Jeová? O conteúdo do Evangelho é Jesus. O conteúdo do Evangelho é Jesus. O Evangelho se centra em Jesus. Porque o Evangelho trata de uma pessoa, não trata de um conceito. O Evangelho não é uma ideia, não é uma filosofia. O Evangelho tem a ver com uma pessoa. É uma pessoa que você precisa conhecer. É uma pessoa que você precisa se render a ela. É uma pessoa que você precisa colocar sua confiança nela e no que ela fez por você. É isso que é a mensagem do Evangelho. A Bíblia, meus irmãos, eu já falei isso aqui na quarta-feira, ela não fala sobre o homem. A Bíblia fala sobre Jesus. A Bíblia não fala sobre mim. A Bíblia fala sobre o que Deus fez por meio de Jesus. Eu e você só vamos compreender o Evangelho
até nós entendermos que a mensagem fundamental dele não é sobre os nossos sonhos, não é sobre as nossas realizações, não é sobre a nossa vida, não é sobre as nossas esperanças, mas é sobre Jesus. Essa é a mensagem central das Escrituras. A Bíblia fala de Jesus. É por isso que tem um monte de gente que vive quebrando a cara, porque vai na Bíblia tentando encontrar uma coisa para si mesmo, enquanto a Bíblia está apontando para Jesus, dizendo que você só vai ser transformado a partir de Jesus. É o que nós cantamos aqui, dizendo que Jesus tem que ser o centro da nossa vida. O Evangelho, meus irmãos, ele fala, ele transforma todas as coisas, mas apenas porque não é sobre mim e nem sobre você, é sobre Jesus. É uma declaração sobre o Filho de Deus, é o que o texto está dizendo, o homem Jesus. E Paulo traz um profundo conceito sobre quem Jesus era, quem era o Filho. Ele diz aí de forma clara, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele vai dizer aqui para nós que Jesus é plenamente humano. Jesus é 100% humano. Está apontando sobre a sua natureza humana. Está apontando, dizendo que ele se encarnou, que ele se tornou homem de forma muito clara. Ele tinha uma descendência, a descendência de Davi. Todo o Velho Testamento apontava sobre isso. E Jesus veio nessa descendência, dizendo de forma muito clara que ele é Deus homem, 100% homem. Se você ler o Velho Testamento, você vai encontrar, por exemplo, no tempo do rei Davi, há uma palavra que Deus fala para o rei Davi, dizendo de fato sobre algo que aconteceria, que seria muito maior, que no fundo, nos fala sobre esse rei que viria, e ele seria o rei sobre todo o cosmos. Está falando de Jesus. Leia comigo, por favor. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13, está projetado aqui. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa no meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Não estava falando de um reino tão somente terreno, estava falando de uma coisa muito maior, porque estava apontando para alguém que seria muito maior do que Davi. A vida de Davi, a história de Davi, aponta dizendo que viria um rei muito maior do que Davi, que trouxe vitórias, trouxe paz para o povo de Israel. Foi o único rei que conseguiu colocar paz em todas as fronteiras, foi o rei Davi. Foi o único rei que botou os filisteus para correrem, ninguém conseguia botar aquele povo para correr. E agora a Bíblia nos diz que Jesus seria muito maior do que o rei Davi. Mas Paulo não fala que ele é só filho de Deus. Paulo não fala que ele é só humano. Paulo fala que ele é divino. Leia o texto, versículo 4, por favor. E foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Filho foi declarado com poder, ser o Filho de Deus, por meio da sua ressurreição dentre os mortos. Paulo não está dizendo que Jesus só se tornou filho por causa da ressurreição. Em vez disso, ele está trazendo para nós uma ideia muito mais profunda, apontando por que a ressurreição foi tão importante, trazendo uma verdade. Primeira delas, queridos, que Paulo vai dizer aqui, porque o túmulo vazio é a declaração de quem Jesus é. A ressurreição de Jesus remove toda a dúvida sobre quem de fato é o Filho de Deus e confirma na história que Jesus é Deus encarnado. Eu já falei aqui uma vez na igreja, a ressurreição de Jesus era um fato que não cabia na cabeça de ninguém, nem na cabeça dos judeus, nem na cabeça dos discípulos. Nem. Quando Jesus falava em ressurreição, eles ficavam pensando, o que isso significa na cabeça deles? Quando Jesus morre, Jesus ressuscita. Ele vem num corpo totalmente diferente, com uma condição totalmente diferente, com sua vida totalmente diferente. É o Senhor Jesus, mas ele é um homem que atravessa paredes, ele é um homem que come peixes, ele é um homem que está num lugar e atravessa para outro lugar.
A ressurreição mudou a história daqueles homens. E mais, confirmou quem Jesus é, confirmou a sua palavra, confirmou que ele é Deus em toda a história. Confirmou que de fato ele não é só homem, mas também ele é Deus. A ressurreição também trouxe uma outra coisa, queridos. Nos diz de forma clara que o Senhor Jesus foi colocado agora à direita de Deus Pai e governa todas as coisas. É soberano sobre todas as coisas. Ele está governando o universo à direita de Deus. É isso que a ressurreição nos fala. É um texto que está lá em Efésios, quando Paulo nos fala assim que Jesus está acima de todo potestade, de todo poder, de todo domínio, e ele foi colocado à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais. Ou seja, a ressurreição que Paulo está dizendo confirma de fato quem é o Senhor Jesus, que ele está sentado nos lugares mais elevados, e a ele merece todo o nome, que está sob todo nome. E queridos, vai chegar um dia em que todo joelho vai se dobrar para o Senhor Jesus. Porque ele é o criador de tudo. Ele é o sustentador de tudo. A Colossenses nos fala que nada existe fora dele. Nada está fora do seu controle. Ele criou, ele sustenta, ele é soberano sobre todas as coisas. Nós estamos falando sobre o Deus criador de todo o universo, em que todo joelho vai se dobrar diante dele, porque ele é digno, porque ele morreu, porque ele ressuscitou. O Filho de Deus, queridos, havia se tornado humildemente homem, havia provado as piores circunstâncias do homem, a sua pobreza, suportado rejeição, sofrido uma morte imponente, uma morte que de fato, uma morte humilhante. Mas quando Jesus ressuscita, nós vemos não somente que ele é o Filho de Deus, mas que agora, como Paulo diz aqui, ele é o Filho de Deus em poder. Jesus não vai voltar agora como ele voltou a primeira vez. Ele vai voltar em glória. A primeira vez ele veio humilhado. Agora ele vai vir em poder, porque ele já continua em poder. Ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Paulo diz, nosso Senhor, o Filho de Deus. Queridos, essa é uma das mensagens mais importantes que tem. Hoje, nós assistimos às nossas televisões, a ideia que dá é que, no fundo, só que a ideia que passa? Que Jesus não está acima de ninguém. Jesus é como Buda, Jesus é como Maomé, Jesus é como os grandes líderes da religião afora. No fundo, nós precisamos de parar com esse negócio, porque é isso que é a causa dos conflitos entre as religiões. Jesus não pode ser acima de tudo. Ele tem que ser como os demais. Queridos, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus, ele é digno de tudo, porque ele venceu a morte, porque ele ressuscitou, porque ele está sentado à direita de Deus Pai. Porque ele foi de fato ungido por Deus com poder para governar sobre todas as coisas. E Paulo está dizendo que a partir de agora ele é o meu Senhor, ele é o Senhor da história, ele é o próprio Deus. Paulo vai dizer aqui para nós, o Evangelho, queridos, é tanto uma declaração do governo perfeito de Jesus, como um convite para nós entrarmos debaixo do governo perfeito de Jesus. E é um convite para que Jesus seja o Senhor da sua vida. Ele governe a sua vida. Estou cansado de encontrar pessoas que só querem Jesus como seu Salvador. Só querem Jesus como seu ajudador. Só querem Jesus como seu amigo nas horas difíceis. Só quer Jesus para dar presente quando a coisa está ruim. É raro encontrar alguém que diz, eu quero Jesus como o Senhor da minha vida, porque se Ele governar a minha vida, o meu comportamento vai ser outro, meus pensamentos vão ser outros, os meus relacionamentos serão outros, porque Ele vai ser o Senhor da minha vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. E tem um detalhe importantíssimo aqui, queridos. Paulo está dizendo que esse é o Evangelho, que Paulo anuncia, que ele recebeu de graça e apostolado. Leia comigo o versículo 5. Paulo continua o texto logo abaixo. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Por amor do seu nome. E seu papel específico, Paulo diz,
é chamar as pessoas de todos os lugares, de todos os povos, de todas as nações, chamar essas pessoas para que estejam debaixo do governo soberano de Jesus, porque Ele é digno, porque Ele é Deus, porque Ele morreu, porque Ele venceu. Paulo está dizendo que esse evangelho não é só para ele, é para as pessoas. É isso que ele está dizendo. Deus o encomenda para levar essa mensagem do seu Filho para aqueles que não são judeus, para aqueles de todos os povos. Paulo entende que ele agora é um instrumento usado por Deus para levar o seu nome em todos os lugares. Sejam reis, sejam pessoas simples, sejam pessoas pobres, sejam em todos os lugares. E a minha pergunta aqui é uma só. Qual que é o chamado do evangelho? Paulo diz logo abaixo, no versículo logo abaixo, por favor, leia comigo. Para obediência por fé entre todos os gentios. Qual que é o chamado do evangelho? O chamado do evangelho é um só. É que você obedeça a Jesus e você confie a sua vida a Jesus. Esse é o chamado do evangelho. Porque se Jesus não for o Senhor da minha vida, queridos, eu vou ser como outro qualquer. Essa é a mensagem central do evangelho. E sabe o que isso significa? Significa que Paulo, ele está ensinando aos gentios que para eles serem salvos, não é que eles têm que ter fé e obediência. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui para nós, não é que você precisa acrescentar obediência à fé, não é que você tem que acrescentar fé à obediência. O que Paulo está dizendo aqui para nós, que a obediência, ela brota da fé. Que a obediência, ela brota de fato da fé, vem da fé, que brota de uma confiança sincera em Jesus, o Filho de Deus. A obediência brota da fé, é uma consequência da fé que salvou o homem. E a obediência não é caminho para levar o homem a Deus. A obediência não é dizendo você convencer a Deus quem você é, porque Ele já sabe. A obediência, não, a partir de agora eu vou obedecer algumas regrinhas da igreja, vou obedecer algumas regrinhas da Bíblia, vou seguir. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a obediência é resultado de algo que já aconteceu com você, é consequência da sua fé, não é uma segunda condição para você se salvar. Mas Paulo acrescenta mais, significa que essa verdadeira fé em nossos corações, ela traz obediência para as nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Porque o evangelho é a declaração de que Jesus é o Rei prometido, o ressuscitado, o poderoso Filho de Deus, que agora nos convida para desfrutar das suas bênçãos e nos convida para estar debaixo do seu governo. Isso é a mensagem do evangelho. É essa mensagem que muda o ser humano. Enquanto o ser humano não se colocar debaixo do governo de Jesus, ele ainda não é de Jesus. Ele pode ir à igreja, ele pode fazer boas ações, ele pode fazer um monte de coisa. Mas enquanto ele não declarar que Jesus é o Rei da sua vida, enquanto ele não compreender que a morte de Jesus na cruz foi no lugar dele, foi para dar a vida dele no seu lugar, porque é isso que você merecia. E agora ele convida as pessoas para que possam colocar o seu governo sob o governo de Jesus e desfrutar das suas bênçãos. Queridos, não existe nada mais maravilhoso do que isso. Não existe coisa mais fantástica quando Jesus está no governo da vida das pessoas. Quando as pessoas estão sob o governo de Jesus. Quando nós estamos sob o governo de Jesus, nós amamos a Deus. Não é porque Deus vai me arrumar um emprego. Não é porque Deus vai melhorar meu casamento. Não é porque Deus vai me fazer isso. Nós amamos a Deus por causa de Deus. A nossa busca é por causa de Deus. Quando Jesus está sob o governo da nossa vida, nós amamos os outros como a nós mesmos. Nós amamos com um amor verdadeiro que marca as nossas relações. Nós amamos servir o outro. Nós amamos, de fato, abençoar a vida das pessoas. Nós amamos gastar óleo com as pessoas quando Jesus está sob o governo da nossa vida. Quando Jesus está sob o governo da nossa vida, eu não me torno uma pessoa egocêntrica, individualista, materialista, orgulhosa, porque gente assim não tem espaço no reino de Jesus. Gente assim não está debaixo do seu governo. Jesus deixou isso muito claro.
Essas coisas não cabem à vida daqueles que dizem que são de Jesus. E quando estamos debaixo do governo de Jesus, queridos, nós não precisamos temer o amanhã. Jesus disse isso para os seus discípulos: por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados? A vida de vocês vale muito mais do que isso. Jesus está chamando os discípulos para ter um relacionamento com Ele e dizer: vocês não precisam se preocupar no amanhã. E vocês ainda não têm nem ideia do que eu vou fazer por vocês. Mas no dia que eu mostrar para vocês o profundo amor que eu tenho por vocês. Profundo amor que eu tenho por vocês. Porque o amor verdadeiro, queridos, ele não puxa para si, ele dá. Porque Deus amou o mundo que deu. Jesus falou assim: ninguém tem maior amor do que esse, em dar a sua vida em favor dos seus amigos. Jesus, ele se dá naquela cruz. Mas ele não se dá porque os discípulos eram pessoas boas. Aqui, queridos, o ponto é que a verdadeira fé, Paulo vai dizer, é uma fé em um rei divino. É uma fé a uma pessoa que nós devemos a ele obediência. E de quem nós somos servos, como Paulo é servo. Para mim, a maior marca de alguém que se diz cristão, não é porque ele fala um monte de coisa, conversa um monte de coisa, fala sobre teologia, fala uma coisa sobre Deus, cita hino sobre Deus. Não! É ele ser servo. É ele se sujeitar ao governo de Deus. E essas coisas afetarem a sua vida diariamente. Fé aqui, queridos, nunca foi e nunca será uma moeda de troca. Porque hoje as pessoas acham que fé é uma moeda de troca com Deus. Eu dou a minha fé, o Senhor me abençoa. Eu faço o que estão pedindo e o Senhor me ajuda. Não. Fé aqui, nós vamos ver até mais na frente, que a fé, por um lado, é até dom de Deus, para que nós possamos crer. Mas uma coisa eu te digo, quando essa fé está presente na vida de uma pessoa, existe alegria na vida dela. Existe alegria na vida dela. E ela está alegre porque ela tem comunhão com Deus. Ela está alegre porque ela sabe que Jesus é o rei da sua vida. Ela está alegre que, mesmo nas circunstâncias difíceis, Jesus já provou que a ama e vai cuidar dela. Apesar das suas lutas, ela confia no seu verdadeiro rei. Esta vida de fé, de obediência, Paulo nos diz, ela tem que ser alimentada por uma fé maior, que engloba todos nós. Paulo vai dizer no versículo 6 e 7, que ele estava falando também para a igreja em Roma. Leia comigo, por favor. Eu vou ler os pares, você lê os ímpares, por favor. O ímpar. De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus. Paulo diz aqui para nós, primeiro vocês foram chamados. Presta atenção nisso, queridos. Vocês foram chamados não é para pertencer a vocês mesmos. Vocês foram chamados para pertencer a Jesus. Vocês foram chamados para pertencer a Jesus. Em segundo lugar, Paulo diz, vocês são amados por Deus. Depois ele continua dizendo, Zafá, vocês foram chamados. Meu amigo, presta atenção nisso, queridos. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser separado. Você foi chamado para ser puro. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser de Jesus. É isso que ele está dizendo para os crentes de Roma e dizendo para nós também. E quarto lugar, ele diz que esses gozam de alegria, gozam de paz, de graça, do nosso Pai, do nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, meus irmãos, ele é levado a agradecer a Deus por Jesus Cristo e por todos nós, porque a vossa fé, ele diz, está sendo relatada em todo o mundo. Eu gosto demais desse texto, porque às vezes nós ficamos falando assim, como é que é fulano? Como é que é Beltrano? Aí nós vamos descrever Beltrano, né? Fulano mora numa casa bonita, tem uma formação legal, fulano já fez tantas coisas, fulano é um grande empresário, fulano é um grande músico, fulano... Essas coisas são boas, não estou falando que são ruins. Mas quando Paulo descreve os crentes, o que ele fica sabendo deles, Tiago, é da fé deles. Como eu gostaria que nós fôssemos conhecidos por causa da nossa fé em Jesus. Por causa do nosso amor por Jesus. Por causa da nossa confiança em Jesus. Como eu gostaria que nós fôssemos conhecidos porque o Evangelho de Deus está em nós. Queridos, eu quero ser conhecido assim por Deus. Eu não
quero ser conhecido porque é um cara que faz isso, faz aquilo outro. Eu quero ser conhecido por causa da minha fé em Cristo Jesus. Porque eu sei que é a minha fé que vai fazer diferença onde eu for. É isso que Paulo está dizendo aqui. O próprio Paulo, ele nunca esteve nessa igreja, queridos. Paulo nunca passou na igreja de Roma, escreveu uma carta para a igreja, mas ele ouviu falar daqueles crentes. E quando ele ouve falar deles, o que eles ouvem falar deles? Ah, não, os crentes agora trocaram carro. Não, os crentes agora estão viajando mais. Ah, os crentes agora não estão passando perseguição mais não. Ah, os crentes agora não estão passando problema financeiro mais não. Não é isso que Paulo ouve falar deles. Paulo ouve falar da fé deles. Sabe por quê, queridos? Porque é isso que Deus quer ver em você. Ele quer ver isso em você. E Ele quer que as pessoas vejam isso em você. Uma fé que faz diferença na sua vida. Uma fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez por você. E aí Paulo acrescenta dizendo que tem orado por eles, para que de uma forma ou de outra possa até conhecê-los pessoalmente. Versículos 8 até o versículo 10, eu vou ler os pares, você lê o ímpar. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitá-los. Por que Paulo quer visitar os crentes? Por que Paulo quer visitar essa igreja? Por que Paulo já evidenciou de forma muito clara que aqueles crentes estão mostrando obediência por causa da sua fé? Por que Paulo agradece a Deus pela vida deles e ora por eles? Versículo 11 diz aí, para que eu possa dar a vocês um dom espiritual para fortalecer vocês. Olha o versículo 11 novamente, por favor. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Paulo quer usar suas habilidades de pregar, de pastorear. Sabe para quê, queridos? Para encorajar os seus irmãos, para que eles continuem na fé em Cristo Jesus. É isso que ele está falando. Eu quero encorajar vocês com a fé em Cristo Jesus. Olha o versículo 12 logo abaixo. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Existe uma surpresa interessante aqui. O apóstolo Paulo não quer visitar simplesmente para encorajá-los. Eu achei isso fantástico, querido, quando estava estudando esse texto. Porque Paulo não quer só encorajar os seus irmãos. Ele também quer ser encorajado pelos seus irmãos. Que coisa fantástica. Essa é atitude de servo. Essa é atitude de gente que não olha para o outro e vê acima de ninguém. É a atitude de gente, Jeová, que percebe a importância da vida dos nossos irmãos, de pessoas que eu preciso para me encorajar na minha caminhada. Eu quero que nós nos encorajemos mutuamente. Isso é fantástico, porque Paulo está buscando encorajamento dos outros crentes. E se Paulo está buscando encorajamento na fé de outros crentes, nós também deveríamos fazer o mesmo. Nós também deveríamos fazer o mesmo. Eu creio, meus amigos, que aquilo que Deus fez por nós, o que Ele fez por nós, não nos isenta. Ou melhor, aquilo que Ele fez por nós diz que agora nós precisamos fazer alguma coisa uns pelos outros. E é isso que Paulo está dizendo aqui, nos versículos 11 e 12. Ele justamente começa a mostrar para nós que aquela obediência que vem pela fé, aquelas pessoas que de fato obedecem a Cristo, que o servem de forma humilde, elas também servem umas às outras. O versículo 11 nos ensina a usar os dons que Deus nos deu de forma graciosa para a gente fazer, sabe o que, queridos? Para que nós possamos tornar outros mais fortalecidos na sua fé. Às vezes, meus amigos, nós conversamos sobre tudo com os nossos irmãos, tratamos sobre tudo, né? Às vezes a questão central nós não tocamos, que nós precisamos encorajar uns aos outros a uma fé mais firme em Jesus Cristo. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel.
Sabe por que as pessoas elas cometem tanto falhas na sua caminhada? É que de uma forma ou de outra elas tiraram os olhos de Jesus. E o que é o nosso papel? Encorajar as pessoas. Volte a olhar para Ele. Volte a olhar para aquilo que fez por você, Mara. Volte a olhar para o tamanho do amor de Deus por você. Volte a olhar para isso. É isso que renova a minha fé. É isso que renova a minha esperança. É isso que renova a minha caminhada. Meus irmãos, como nós precisamos fazer isso uns com os outros. Encorajar uns aos outros a fé. Às vezes tratamos de tudo, mesmo das questões que mais importam, que Paulo está nos ensinando aqui. Nós precisamos usar a nossa fé, usar os nossos dons, sabe para quê? Para edificar o outro, para fortalecer o outro. A coisa que eu tenho mais encontrado, Paulo Moisés, é gente desanimada da fé. É gente que se afastou da igreja. É gente que tem um conhecimento equivocado sobre Deus. É gente que ainda não se afastou porque está esperando só uma oportunidade. E Paulo está dizendo, se de fato vocês entenderam o Evangelho, se de fato vocês entenderam aquilo que Jesus fez por vocês, se de fato vocês agora demonstram na caminhada de vocês uma obediência por meio da fé, Paulo está dizendo, encorajem-se uns aos outros, fortaleçam-se uns aos outros. E como é que nós podemos fazer isso, queridos? Como é que nós podemos encorajar uns aos outros? Já que às vezes, domingo a domingo, semana a semana, quando nós nos reunimos, como é que a gente pode fazer isso? Eu queria que você lesse comigo aqui essa frase. Por favor. Lembrando que Deus declarou que Jesus é seu Filho, ressuscitado, com poder, para governar em poder, e que pela fé nele, desfrutamos graça e paz com ele. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos afirmar isso com os outros irmãos, dizer isso para eles, dizer assim que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu, que Ele governa, que Ele está no trono, que Ele é soberano sobre todas as coisas, e precisamos desfrutar dessa paz com Ele. Queridos, é isso que Paulo nos ensina a partir daquilo que Jesus fez por nós. E aí a gente começa a perceber, se essa fé que eu digo crer, faz algum sentido para a vida das pessoas que estão em volta de mim. Se de fato nós estamos usando o que Deus tem nos dado, de fato, para a gente abençoar outras vidas e fortalecer outras vidas, apontando para aquilo que Cristo fez. Queridos, vou dizer um negócio para vocês, eu não tenho outro papel na minha vida. Eu não tenho outro papel na minha vida. Eu converso com as pessoas, vejo o que as pessoas estão fazendo, eu acho legal, mas a minha oração para as pessoas é que elas se pareçam mais com Cristo, é que elas se rendam mais a Cristo, é que Deus seja mais presente na vida delas. Meu amigo, você pode estar passando por momentos difíceis, meu amigo, por momentos sombrios, por tempos complicados, por causa do que Jesus fez, por causa do que Jesus é, sempre há esperança. É essa palavra que nos encoraja, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós estamos debaixo do governo de Jesus, quando nós compreendemos a sua mensagem, a mensagem do Evangelho, quando nós rendemos essa mensagem do Evangelho, quando nós reconhecemos o governo de Deus sobre a nossa vida, há esperança. Jesus ressuscita dizendo isso porque há esperança. Nem a morte é o ponto final da existência humana. Se Jesus venceu a morte, qual é o poder que Ele não pode vencer? Qual a barreira que Ele não pode destruir, meu amigo? Nós precisamos encorajar uns aos outros, lembrando daquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Lembrando de forma muito clara o profundo amor dEle por nós. Eu sei que muitas pessoas hoje buscam coisas extraordinárias, buscam a revelação de Deus para que traga esperança de volta. Muitos esperam por uma causa que Jesus possa fazer por eles. O que poucos esperam é que se levantem irmãos e irmãs, que nos fortaleça e nos encorajem numa fé que se torne uma fé obediente. Junto com outros irmãos, meus irmãos, nós somos lembrados, sim, e nós precisamos ser lembrados de que Jesus é Deus, de que Jesus ressuscitou com poder, que Jesus governa todas as coisas. Pela fé nele, nós vamos desfrutar um tempo novo, uma paz nova, pela fé nele, que se demonstra através de uma obediência. Meu amigo, dinheiro não pode te dar essas coisas. Eu sei que é difícil de acreditar, não é verdade? No tempo de eu sei que é difícil de acreditar, não é verdade? Dinheiro não pode dar essas coisas. Um bom casamento não pode te dar essas coisas.
O seu sonho realizado não pode te dar essas coisas. Por isso que eu quero encerrar com uma frase, queridos. Dizendo aqui, o Evangelho é um anúncio de algo que já aconteceu na história. Algo que tem sido feito para você, que muda o seu estado para sempre. Eu queria orar pela sua vida. Eu pedir a Deus para que de fato Ele venha visitar o seu coração. Para que você saia daqui fortalecido. Para que você saia daqui com um desejo de que Jesus seja governo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Para que você se renda à mensagem do Evangelho e Jesus seja rei da sua vida. Vamos orar.